Boa tarde a todas e todos. Eu estava um pouco preocupada em como que eu ia organizar, porque eu preciso do papel ainda, mesmo estando em sala de aula e todos os dias na frente de muitos alunos e falando muito, mas ainda, né, eu me sinto mais confortável, então eu organizei uma apresentação que está aqui, que eu vou seguir como guia, mas a gente vai conversando e depois vai abrir para conversa também, se quiserem interromper durante. E porque eu trouxe muitas imagens para compartilhar com vocês. Então, eu vou passando, vou ficar nesse cantinho, um pouquinho mais afastado da apresentação, mas eu acho que, né, todo mundo me enxerga e a gente consegue conversar. Agradeço muito o convite, então, do G-Alpha por estar aqui hoje. É sempre um prazer a gente poder retomar, né, parar um pouquinho na nossa rotina corrida, as atividades e retomar, olhar de outro lugar o nosso trabalho, ao elaborar uma fala, ao elaborar uma apresentação, ainda mais sobre ensino de arte. Eu sou licenciada em artes visuais, como a Renata já me apresentou. Então, para iniciar a apresentação, né, primeiro, então, agradeço o G-Alpha por me colocar nesse lugar e por dividir esse dia de formação com pessoas que são referenciais na área, que são minhas referências também. Então, é muito legal isso, um prazer imenso estar aqui. Para começar a pensar essa apresentação, eu estava em dúvida do título. Eu escrevi para a Marília, não tenho título ainda, vai ser... Nem me lembro agora o título que ficou, mas depois, né, eu voltei para o livro, que era a referência desse encontro, que estava indicado para o evento, né? E o que mais me chamou a atenção, assim, por onde que eu começo a falar sobre práticas pedagógicas em artes visuais nos anos iniciais, e eu começo a falar pelo ensino de artes, que aqui só está arte, né? Mas como um direito das crianças. Isso está no livro e isso me fez pensar muito, assim, como é que a gente garante esse direito, enfim, vou seguir por aí. Tá? Então, organizei a minha fala a partir, né, de práticas, exercícios, experimentos em artes visuais nos anos iniciais e tendo como referência esse livro, que menciona logo no início o ensino de artes, as 4 linguagens, como a Luciana já falou, a dança, a música, teatro e artes visuais, como direito de todas as crianças. O foco aqui vai ser artes visuais, que é a minha prática de trabalho, né? Mas que ensino de arte, então, seria esse o que a gente preza e o que a gente tenta, né, garantir como direito das crianças. Que concepções de arte estariam ali envolvidas? E também poderíamos questionar quais seriam as concepções da infância, do ensino e aprendizagem, mas não é isso o foco agora. Voltemos às artes visuais. Que concepções de arte estão presentes historicamente na escola? E atualmente, quais circulam? Esses trabalhos que a Luciana comentou, eles de algum modo aparecem na escola? Não. Como é que a gente se relaciona lá quando tem que trabalhar um momento de artes, agora chegando a Páscoa, ou daqui a pouco Dia das Mães, sei lá o que vem, Dia do Índio, né? O que se solicita ao professor de arte ou uma aula de artes visuais? Qual a carga horária destinada a ela? Como acontece a formação dos professores que trabalham com essa área de conhecimento? Qual é o lugar da disciplina na escola? Reprova, não reprova, tem avaliação, como é que funciona? Quem trabalha, né, ou melhor, quem efetiva esse direito às nossas crianças? Então, de imediato, me vieram 2 figuras, né, a professora pedagoga e a professora licenciada em artes visuais. Talvez existam outras figuras, mas essas me parece que são as que, né, normalmente estão à frente do trabalho. A professora pedagoga, e acredito que vocês saibam muito melhor do que eu, né, tem poucas disciplinas específicas relacionadas ao campo de conhecimento das artes visuais durante a graduação, mas ela conhece e convive melhor do que ninguém com as crianças que trabalham. E a professora licenciada em artes visuais, que possui poucas disciplinas voltadas para trabalhar com artes visuais e crianças pequenas, né, e dependendo do período de formação, nenhuma. Eu, por exemplo, me formei em 2011 aqui na URGS e não tive experiência com criança pequena. Tive estágio no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Por sorte, curiosidade, sei lá, eu acabei trabalhando em estágios não obrigatórios em séries iniciais e depois atuando. Mas essa foi minha única experiência, não foi de formação aqui. Né? Mas, voltando a essa contradição, a pessoa que normalmente está encarregada em efetivar o direito do ensino de arte às crianças ou é uma profissional da área de conhecimento com pouco contato e instrução para as especificidades do trabalho com as crianças, com 20 turmas diferentes, sei lá, com um período semanal em cada turma, ou
uma profissional com domínio e conhecimento do trabalho com as crianças incrível, mas com poucas vivências e conhecimento do trabalho dessa área específica do conhecimento. E muitas vezes, quando existe a possibilidade de troca entre essas profissionais, muito pouco se troca, muito pouco se dialoga, ou o tempo é curto, ou, enfim, são tantas as questões, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, a partir da minha atuação, né? Eu quis compartilhar isso com vocês para a gente começar a pensar na complexidade que seria eu chegar aqui e trazer simplesmente práticas legítimas ou exemplares do ensino em artes visuais para os anos iniciais e mostrar para vocês, ó, essas práticas são, né, exemplares. Então, antes de falar das práticas que eu quero compartilhar, é importante considerar a trajetória em sala de aula como aprendizagem desse professor. Mas não somente isso. Também as experiências em relação ao campo artístico vão transformando muito mais do que lhe ensinando técnicas. Ele vai ampliando seu repertório e, desse modo, observa a sua própria prática por outras perspectivas, coloca-se nela de outros modos e proporciona aos estudantes muito mais do que uma réplica do livro ou de propostas prontas para o ensino da arte, mas sim produz práticas comprometidas com o mundo contemporâneo e com as crianças presentes ali. Outro ponto que eu gostaria de comentar é a complexidade de falar desse lugar aqui, da frente, né, que varia pela trajetória de cada um de nós, pelas professoras, de nós professoras, das nossas crenças, preferências, paixões, princípios, lutas, mesmo que, né, óbvio que a gente partilha de muitas coisas semelhantes, senão dificilmente a gente estaria agora num auditório a fim de compartilhar informações, saberes e práticas sobre o ensino de artes visuais na escola. Super específico, né? Mas ainda assim, é preciso dizer que esse lugar não é neutro, né? E que essa postura e que o que se faz também é fruto da proposição e da disponibilidade individual, né? E também gostaria de evidenciar a impossibilidade de receitar práticas, mas sim a possibilidade de compartilhar práticas e experiências e de sempre enriquecer a docência ao fazer esse exercício, de olhar uma vez mais para o que se fez, poder discutir e repensar. Então, agora eu entro assim na minha apresentação das práticas. Eu só vou pedir que ninguém fotografe nada, porque essas fotos, né, eu não posso reproduzir isso, porque tem imagem de criança. Mas eu vou seguir lendo, então o que eu fui produzindo foi assim, uma viagem pelos meus arquivos para pensar, bom, que práticas eu levo, como eu apresento. Então vou seguir aqui. Olhar novamente de outros lugares, com outras lentes, de outras perspectivas, com outras referências, experiências, olhar o outro, compartilhar lentes, observar. Perceber os diferentes tons, texturas, tamanhos, as diferenças sutis, mas existentes, as semelhanças sutis, os possíveis encontros, diálogos, as combinações. Os materiais que têm a mesma função, mas que se manuseiam de modo diferente, o que se pode produzir ali mesmo, em sala de aula. E que pode ser reaproveitado, despedaçado, recombinado, recriado, misturado, observado de baixo para cima, com alguma apresentação e comentários, com uma exposição dos próprios trabalhos no lugar de aula. Aquilo que pode ser visto pelo olhar das crianças, como um fio de lã, como linha da cabeça, como parte do cabelo, ou como o corpo de uma borboleta. É preciso confiar nas crianças. Ir além. Permitir que observem, que pensem, que estranhem e que se divirtam no processo. Que recortem seus próprios desenhos, que misturem, que recomecem. Que explorem novas formas, que compartilhem, que observem, que se autorretratem até da forma oposta.
de frente, de costas, que interpretem de seus modos os possíveis opostos de si mesmo, que caminhem pelos mesmos lugares com novas vistas, que sejam surpreendidos por lugares já conhecidos, que curtam esses momentos, que sejam explorados de diferentes perspectivas, que busquem parceria e cumplicidade. Que se explore mais do que olhares, que seja permitido sentir, descobrir a forma das texturas nos lugares mais diversos, processos, que se partilhem momentos, processos, olhares, lugares, sol, sombra, assento, que se partilhem materiais, que se ocupem novas posições, outros modos de desenhar, que se partilhem ideias, técnicas, gostos e jeitos variados de produzir um retrato de grupo, por exemplo, nessa foto que vocês estão vendo. Conforme a gente vai dando subsídios para que os estudantes desenvolvam seus projetos e suas criações, a gente também vai se permitindo criar novas propostas, ficar mais atento ao cotidiano da escola, ao que os estudantes nos trazem e aquilo que juntos podemos produzir. Esses registros que vocês viram até aqui são do meu período recém-formada, inicial, em sala de aula, trabalhando com anos iniciais, primeiro ao quinto ano, numa escola particular e alguns de uma escola pública entre 2012 e 2013. Os registros que eu partilho a partir de agora são de 2005 a 2017, 2015 a 2017, realizados em aulas de artes visuais em 2 escolas da rede municipal de Porto Alegre. As práticas foram acontecendo, amadurecendo, foram sendo mais abertas para os participantes e devolvidas a mim enquanto propositora para um repensar. Algumas práticas, se não estivessem registradas em fotografia e não fossem os convites de partilha e as partilhas que por vezes aconteciam com colegas na escola e mesmo com os próprios alunos, que às vezes a gente faz um monte de coisa e não tem o registro, parece que não fez nada, quando para ver o registro, consegue acompanhar o processo e é muito bacana isso. Claro que não é fácil também ficar fotografando durante as aulas, a gente vai criando estratégias para isso, né? Essas práticas teriam certamente ficado de lado, né, ou na memória de um ou outro, mas não seria oportunizado um momento de observar por outro ângulo esses momentos de caos, criação, concentração e até de não correspondência, né? Porque nem todas as propostas funcionam, né? Ou de algum modo funcionam bem ou não, né? Geram coisas diferentes, um tempo para olhar que outras possibilidades dali podem surgir para aquele grupo ou em momentos futuros, né? Então, nesse momento aqui, até as letras viraram forma. Algumas foram complementadas por desenho e outras até originando monstros do nome próprio, né? Que histórias poderiam contar esses monstros a partir da letra, do nome e do desenho acrescido? Os originais fotocopiados passaram a ser desenho dos próprios estudantes. E a cópia a permitir muito mais do que uma imitação, do que a reprodução, né? A cópia passa a permitir proporcionar aos alunos um deslocamento, um aproveitamento do sol, a luz da própria sala, para olhar mais uma vez. Olhar uma nova vista pela janela da sala, ver o que se conhece, representar, olhar mais uma vez, observar as formas, as linhas, reconhecer outra perspectiva. Reconhecer que alguns recursos podem ajudar a perceber o ambiente, o espaço de outros modos. Exercitar, medir, explorar outras linhas, outros suportes,
e os próprios materiais. Pintar no ar de uma sala de aula, observar, pintar na rua, no pátio, em grupos, representar o que se observou, o que se vivenciou, pintar o experienciado. Experimentar o prazer de misturar, ver, sentir a textura, testar novos materiais no velho amigo papel pardo, explorar as especificidades de cada material, de cada suporte e de cada cantinho da sala, do pátio, variar as explorações, mas principalmente variar o nosso olhar. Repensar no que cabe em uma aula de arte, em uma aula, ou nas vivências que a escola pode proporcionar. Pensar nas diferentes possibilidades de conduzir uma atividade e em como um trabalho em artes com crianças acontece ou pode acontecer. Em como reutilizar trabalhos ou prosseguir com eles. Em retomá-los, em recriá-los, dando-lhes novos sentidos, extrapolando uma ou outra técnica, permitindo e incentivando a criação de outras a todo instante. Mas e como a gente faz isso? Professoras também precisam estudar sobre arte, visitar exposições, experimentar técnicas e procedimentos. Precisam pensar sobre as experiências artísticas que tiveram ao longo da sua vida escolar e o quanto essas nos marcam e fazem parte de nossa formação. Pensar que se na escola as únicas referências de trabalhos artísticos que temos para trabalhar com os alunos são de homens, brancos, europeus, tipo essa imagem à esquerda abaixo, coleção Gênios da Pintura em formato A3, as reproduções que muitas vezes a gente tem disponível, ou que a gente vivenciou o trabalho com elas, né? Não é à toa que só essas coleções estão na escola, né? E a gente precisa pensar que é a nossa função movimentar e renovar esses acervos, proporcionar que os nossos estudantes tenham direito ao ensino de artes, condizendo com o tempo e com nossas necessidades, né? Que as nossas aulas de artes visuais sejam cada vez mais, assim como as nossas aulas de artes visuais, as nossas aulas e as nossas escolas, sejam cada vez mais espaços de experimentação, de investigação, de estudo, espaços de reflexão, de apreciação, espaços de invenção, de criação nossa e também dos estudantes, né? Se no campo artístico já se expandiram tantas concepções e conceitos, ideias, se materiais do cotidiano já são apropriados, já passam a ser trabalhos de arte, ou o cotidiano mesmo já é questionado e as problemáticas que a gente vive já estão sendo questionadas na arte, né? Por que a arte que chega na escola também não questiona, não contribui para pensar o que a gente tem vivido lá e os problemas cotidianos, né? Por que as artes visuais na escola também não podem ser assim pensadas? Essa é a minha contribuição, né, de experiências. E a gente segue, então, falando do grupo de pesquisa e do que a gente tem feito para pensar. A partir daí, passo para a Luciana e a gente segue se complementando. Então, obrigada. Então, assim, essas questões que eu trouxe, a Karine trouxe, fazem parte das discussões que a gente tem feito no grupo Arteversa. Convido vocês a entrar no site, a gente tem atualizado o site, que é um site tanto, ele fala do nosso grupo de pesquisa, das atividades do grupo, mas também ele tem um material voltado para professores, apresentando artistas, apresentando sugestões, e questões para pensar a partir das artes. Então, a gente é um site que ele tem essas duas funções, tanto apresentar o grupo, mas também de ficar instigando com materiais novos os professores. A gente tem atualizado continuamente, né? Falando da participação nesse evento, enfim, né? E vários desses artistas que a gente apresentou, que a Karine apresentou, estão no site
com informações, enfim, né? A gente tem uma página do Facebook também. O Facebook é mais ágil, então podem curtir a nossa página lá. Porque a gente fica alimentando com mais facilidade o Facebook, replicando coisas que a gente coloca no site, então tem funcionado também como material de divulgação das pessoas conhecerem o nosso trabalho. Uma das questões, então, acho que a Karine, né, que eu falei, a Karine termina aqui, que eu acho que um pouco desse pensamento é pensar, né, se essas produções artísticas contemporâneas atravessassem a escola e a docência, né? Tem um aforismo do Nietzsche, que eu já tenho trabalhado com ele há bastante tempo, que é o que devemos aprender com os artistas, né? Um pouco a gente tem buscado esse modo de aprender, que é mais do que uma aprendizagem qualquer, né? E pensando na arte como uma atividade criadora, uma força artística presente não só no homem, mas em todas as coisas, né? Então tem uma questão do Nietzsche bem forte aí para pensar a arte, a relação arte e vida como algo mais potente, né? E a gente tem pesquisado alguns artistas contemporâneos, principalmente, que tenham essa, que a gente chama uma espécie de fagulha estética, de transformar experiências cotidianas em arte. E é nesse sentido que a gente acredita que essas produções ajudam a pensar quer dizer, a escola contemporânea, né, o nosso tempo, nos ajuda a pensar como professores do nosso tempo. Então, questões que a gente tem perguntado: de que modo a arte, a experiência estética pode alimentar a construção da docência? Então, não é o que a gente está dizendo assim, que o professor também, a formação dele precisa contemplar se contemplar essa dimensão estética. Não só para ser professor, mas para a vida, né? Se aproximar também da arte como um campo de conhecimento possível, de ser aprendido, de ser pensado, né? Não para como eu vou ensinar tal artista, mas o que aquele artista diz para mim, e a partir dali eu posso pensar outras coisas. Porque ter essa dimensão estética da formação nos dá mais flexibilidade e dá mais uma abertura para, inclusive, pensar as diferenças, as questões que os alunos trazem, né? Que o aluno contemporâneo, quer dizer, o aluno da escola que a gente trabalha, ele foge muitas dos manuais que dizem como as crianças devem ser em tal idade. Quer dizer, eles trazem muitas coisas, né? E como as artes podem nos ajudar nessas questões. E acho que os trabalhos, eu perguntei isso na minha apresentação também, como que esses trabalhos entram na escola, eles conversam com a escola, né? Mas é mais no sentido de entender essa concepção de arte. Não quer dizer que eu vou reproduzir o trabalho de tal artista com as crianças, mas, vamos pensar nesse espaço, vamos pensar onde é que estão os desenhos das crianças, que lugar ocupam, como é que é a decoração da sala, como é que são os corredores da escola, né? Tem a cara dos estudantes, não, mas não no sentido de replicar, mas na postura dos artistas. A gente vê um artista que criava cenas de ficção dentro da sala de aula com os alunos, né? O que a gente cria e como a gente se envolve. Mas eu não sei desenhar. Não, vamos experimentar de outro jeito, vamos fazer junto, vamos ver o que surge daí, né? Isso não acontece da noite para o dia, mas é um exercício, né? São exercícios diários e também muito mais de uma postura que o professor vai adotar do que aquele momento da aula de artes, né, o tempo determinado. São coisas que perpassam o tempo e que eu acho que falar para um público da pedagogia, para professores que estão em contato, né, com os alunos a semana toda, que conhecem muito bem as crianças, é muito legal. Assim, a gente fica muito feliz de poder dividir as produções do grupo com vocês, porque a gente acredita, né, que vocês talvez muito mais, ou com a nossa parceria, podem chegar a produzir essas coisas. Vocês estão o tempo todo lá e sabem de coisas que às vezes a gente nem consegue ter acesso, estando um período por semana, ou tendo 20, 30 turmas, né, dependendo do caso do professor. Aqui, por exemplo, esse fragmento é de uma obra do artista Paulo Meira, que ele faz também com quadro giz, que é um elemento bem comum, e o giz está em formato de caveira. Então, ele traz várias assim, metáforas para pensar a própria escola, né? Quer dizer, são obras como essas que não precisam ser feitas releituras na escola sobre, mas assim, o que uma obra como essa me faz pensar sobre esse espaço cotidiano, né? É nesse sentido que a gente entende essas obras como artefatos explosivos, vamos dizer assim, de pensamento.
né? Um quadro cheio, todo rabiscado, carregado de informações. O que a gente tem na sala de aula da gente, né? Às vezes o quadro está limpo, mas o que está acontecendo, o que permeia tudo aquilo. Então, para a gente pensar a partir desses artistas, acho que eles podem ser um respiro, assim, às vezes, para a gente, bom, o que eu vou fazer no meio disso tudo, desses desmontes, de tudo que está acontecendo, né? Como é que a gente pode ainda ter uma prática comprometida com as coisas que a gente acredita e defendendo algumas lutas aí. E pensar a docência como uma prática de criação também, né? E eu tenho usado essa expressão docência como um campo expandido, tomando uma expressão do campo das artes, para pensar que a docência ela também pode ser expandida a partir das artes, ser pensada também a partir das artes, né? Então, são palavras que remetem a um grupo de singularidades, esgarçando convenções, reinventando, expandindo antigas noções. Então, esse é um termo que tem sido usado na arte, mas que a gente pode também pensar para a docência, né? Reinventar as noções que a gente mais tradicionais sobre docência. Então, nesse campo expandido da pedagogia da arte, né, o Pablo Elgueira, que foi um curador que esteve aqui na Bienal do Mercosul, ele fala que a prática de educação não é mais restrita às suas atividades tradicionais, que são ensino para os artistas, pensando nas artes, conhecimento para historiadores de arte, curadores, interpretação para o público em geral. E ele diz, a pedagogia tradicional não reconhece 3 coisas. Primeiro, a realização criativa do ato de educar. Segundo, o fato de que a construção coletiva de um ambiente artístico com obras de arte e ideias é uma construção coletiva de conhecimento. E terceiro, o fato de que o conhecimento sobre arte não termina no conhecimento da obra de arte. Ela é uma ferramenta para compreender o mundo. É nesse sentido que a gente tem pensado, né, essas obras, as provocações desses artistas. Então, pensando que o ato de educar é um ato de criação, a escola também, o ambiente escolar também é uma construção coletiva de conhecimento, tal como um ambiente artístico. A escola envolve uma determinada estética que se materializa nas posições ocupadas pelos professores e alunos, pela concepção dos trabalhos escolares, inclusive pela estética dos trabalhos escolares, né? Como que isso é colocado, evidenciado na escola, nas escolas curriculares e materiais didáticos. E o conhecimento sobre arte é mais do que um saber delimitado de interesse só de alguns, ou da professora especialista, ou do artista no museu, né? É uma ferramenta para interpretar, conhecer e reinventar o mundo, e ela está à nossa disposição para poder aprender com ela. Então, o que a gente tem pensado são esses contágios, né, da arte contemporânea com a formação docente, em qualquer área de conhecimento, nos anos da pedagogia ou qualquer outra área, não só como da específica de arte, né, pensando na ordem dos contágios possíveis na formação e na atuação docente. Então, o modo que a gente tem apresentado os artistas contemporâneos, não no sentido assim de como eu vou aprender a ensinar sobre esse artista, não. Como esses artistas dizem coisas para mim, para o meu tempo, para o modo como eu penso escola, como penso a minha própria formação. É nesse sentido. E como eles me instigam a pensar na minha prática e nos problemas cotidianos, né? Não vou ser a professora salvadora porque conheço a arte, porque visito exposições, vou chegar lá e vou resolver todos os problemas da escola. Não. Mas como que eu vou resolver de outros modos, ou dar a ver de outros modos aqueles problemas, criar soluções é uma palavra delicada, né? Mas como que eu vou, enfim, trabalhar naquelas condições ali, sem mascarar, sem maquiar. Mas o que a gente pode fazer? A gente está ali o tempo todo, né? Todo ano, 200 dias pelo menos, juntos. O que a gente consegue criar ali? E aí, esse como um exemplo de possibilidade, né? A gente tem trabalhado muito nessas questões do grupo, tanto nas pesquisas do grupo, enfim, em questões coletivas. Tem uma experiência que a gente está em contato já há alguns anos, que é da Universidade de Lleida, na Universidade de Lérida, na Espanha. A professora Glória Jové, que veio ano passado aqui, esteve conosco durante uns 15 dias, eu estive lá em Lleida no ano passado também. Ela tem um grupo que se chama Espaço Híbrido. E ela é professora de um curso equivalente à pedagogia, que se chama Educação Primária. E ela conseguiu estabelecer uma relação a partir da arte contemporânea com os alunos desse curso, que seria como uma pedagogia, os museus e instituições culturais da cidade e uma escola de educação primária.
uma escola pública de educação básica. Então, ela faz essa relação entre os três, quer dizer, os alunos eles vão conhecer o entorno cultural da cidade, todo o patrimônio cultural da cidade, vão na escola, o currículo todo da escola é baseado em arte contemporânea, eles montam todo o currículo de todas as áreas a partir da discussão de arte contemporânea, e ela faz essa relação entre as instituições culturais da cidade, né, a escola e a própria universidade. Inclusive, na Faculdade de Educação de Lleida, tem um espaço de exposição que obras de um dos museus da cidade são expostas dentro da Faculdade de Educação e, às vezes, são obras dos próprios alunos no museu. Então, ela conseguiu fazer um trabalho incrível. Assim. Então, o site dela mostra um pouco disso. A gente tem falado isso no nosso site. A gente está com intercâmbio com ela, enfim, há um tempo. Temos feito alguns trabalhos juntos, né? Aqui acho que não vai dar tempo da gente mostrar, mas assim o site fala, quer dizer, tem fotos dos alunos da pedagogia, né? Aprendendo em torno da arte, quer dizer, eles visitam os museus da cidade. Eu tive a oportunidade de visitar, fazer umas visitas com eles. Então, é interessante que são alunos, como se fossem os alunos da pedagogia, que nunca entraram no museu antes, vão com a professora e às vezes vão conhecer a cidade, a própria cidade onde eles moram, com a própria professora. E, a partir dali, vão pensando questões pedagógicas. Ela faz um trabalho muito interessante. O museu... tu conseguiu entrar. Aí um pouco deles indo, isso é desse ano, né? Está em catalão, esse é o único problema, mas dá para entender, algumas coisas estão em espanhol. Vê se entra no outro ali, você consegue entrar, Karina. Aí. Aqui, ó, eles conhecendo o patrimônio cultural da cidade. Então, aqui mostra uma foto, eles têm um museu da água, que é muito interessante, que era uma antiga caixa d'água da cidade, que é todo subterrâneo. E a maioria não conhece, então eles levam os alunos, fazem relação com a catedral da cidade. Então, ela começa a estabelecer, quer dizer, a cidade como um currículo, né? A partir daí vão pensando também as suas práticas pedagógicas, de alfabetização, enfim, né? Tudo ela faz com os alunos, depois também com os alunos da escola de educação básica. E ali, acho que aparece eles em reunião na Escola Príncipe de Viana. Eles fazem esse espaço híbrido, quer dizer, são professores da universidade, alunos da escola e professores da escola. Alunos da universidade e professores da escola. Ela chama espaço híbrido de formação. A ideia é que a formação ela se dá em vários espaços com pessoas de diferentes, vamos dizer assim, papéis dentro da escola. Então, um trabalho assim, muito instigante, a gente tem feito... Quer dizer, a gente descobriu que tínhamos coisas em comum, a gente começou a trabalhar juntos. Quer dizer, então, é um exemplo de possibilidades para pensar tanto a formação de professores como o trabalho de arte com a escola, que vai além do ensino de arte, ensinar coisas de arte, mas pensar a partir da arte, o currículo e a escola.